Muito bem. Nossa palestra hoje, então, já falei o nome, Kardec, o Homem e a Missão, está a cargo do nosso companheiro Cássio Drummond, que vai falar para nós até às 9 horas. Bacana. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui novamente. Hoje nos cabe a missão de falar um pouquinho sobre o codificador da doutrina espírita. E aí a gente, para falar um pouco de Kardec, nós precisamos dar um retorno na história para entender o contexto que essa missão se desenvolveu, né, na chegada à Terra. Lá na nossa história, nós temos mais ou menos 4.000 anos de história escrita na humanidade. Então é um período ainda muito recente. E o que a gente tem então de dados históricos para relatar é dessa época para cá. E a gente vai dar uma passeada ali então, um pouquinho naquela época anterior de Jesus, porque para nós aqui do mundo ocidental, nós temos, eu digo do mundo ocidental porque para os orientais e para outras culturas existem outras histórias que a gente não conhece, né? Então a gente reproduz aqui a história que a gente conhece, da forma como nos é passada. E isso que fique bem claro, que a doutrina espírita ela não tem o condão de ser a dona da verdade, né? Então assim, o que a gente fala aqui em cima é uma troca de ideias com as informações que a gente tem colhido até agora, né? E quando a ciência disser o contrário, que fiquemos com a ciência, né? E então a gente vai avançando, por isso que a doutrina espírita ela é tão de vanguarda, porque ela aceita, ela se adapta, ela na verdade ela corrobora com os avanços científicos. E aí a gente retornando nessa história do mundo ocidental, a gente vê que em 3 momentos principais, a gente teve uma vinda à Terra de mensagens que a gente considera como mensagens assim, como marcos históricos nessa breve período de história nossa. O primeiro grande espírito que veio para trazer uma mensagem transformadora, volto a repetir, para nós aqui do mundo ocidental, para nós cristãos, foi Moisés, que trouxe para nós, naquele primeiro momento, algumas obrigações de não fazer. Nós estávamos ainda num estágio evolutivo muito primitivo e necessitava naquele momento de uma mensagem que viesse à Terra para poder cessar a prática do mal. Então, naquele primeiro momento, nós tivemos Moisés com os 10 mandamentos, dos quais 7 deles é para não fazer o mal. 7 deles é não mate, não traia, não adultere, não use o nome de Deus em vão, não, para a gente parar de fazer as coisas erradas que fazíamos ainda naquela fase. Então Moisés, com a primeira lei, vamos dizer assim, com uma visão divina, inaugurou aqui na humanidade uma fase, né, que a gente então tinha uma mensagem mais abrangente, uma mensagem mais profunda, que nos dizia normas de comportamento. Depois de Moisés, num segundo momento, nós já tínhamos esse contato com os 10 mandamentos, isso já era bem difundido, né, naquela época, e vem um segundo momento, que é a chegada de Jesus sobre a Terra. E aí Jesus então vem, e até hoje nós ainda estamos estudando, né, essa mensagem de Jesus tão profunda, tão vivenciada nos seus mínimos detalhes. E por incrível que pareça, e até hoje eu ainda quando falo que sou espírita, as pessoas falam, nossa, mas você acredita em Jesus? E aí eu tenho que explicar, né, que a doutrina espírita ela também veio entendendo que Jesus Cristo foi o espírito mais puro que já pisou sobre a Terra. E por isso a doutrina espírita ela é considerada também uma doutrina cristã, né? Então, isso assusta muita gente que não conhece a doutrina espírita, né? Acham que é uma doutrina diabólica, né, que não tem ligação com Jesus e que não aceita Deus. Então a gente tem ainda que esclarecer, levar luz, né? Sejamos luz para esclarecer, porque aí a doutrina espírita para de ter um certo preconceito, porque as pessoas então passam a entender aonde Jesus está dentro da doutrina espírita, né? E Jesus naquele segundo momento, e esse é ao qual nos referimos, já percebendo que naquele primeiro momento
aquelas obrigações de não fazer, de parar de praticar o mal, já tinham repercutido, a gente já tinha entendido aquilo, ele inaugura então um segundo momento sobre a terra, onde essa lei divina, ela era resumida em uma única lei. E aí ele já não usa mais a palavra não nessa lei, né? Ela vem resumir a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, transforma aquelas obrigações de não fazer em ação. Fala, ó, já aprenderam que não pode fazer o mal. Então agora, nessa série da escola, eu já posso dizer para vocês, agora nós vamos começar a fazer um negocinho. A gente já precisa amar. Aí Jesus então instala sobre a terra o software do amor, para que a gente possa utilizar esse sistema de amor entre nós, né? Então transformou aquelas obrigações de não fazer, num segundo momento que a gente já estava mais maduro, em amar a Deus, unificou os deuses em um só, e amar ao próximo como a si mesmo. Faça o bem ao próximo, porque quando você está fazendo o bem ao próximo, você está fazendo bem a Deus. Naquele momento, então, essa mensagem, ela transforma a sociedade. Nós estamos vivendo ali, naquele momento, uma dominação do Império Romano. O Império Romano, então, né, os poderosos naquele momento, quando se deparam com essa mensagem de Jesus, eles, na verdade, não aceitam aquilo como uma coisa válida. Era contrário a tudo que eles tinham como verdadeiro, né, os seus deuses de pedra, a diferença entre o sangue de quem é nobre e de quem é servo ou escravo, né? Não tem irmão aqui, não é possível que eu, ser dominante, tenha o mesmo sangue do escravo. Não é possível que meu filho é irmão de um escravo e igualmente eu sou irmão de um escravo. Obviamente aquela mensagem, ela era muito revolucionária para aquele momento. Levou, na verdade, 300 anos da morte de Jesus, com matanças de cristãos. Se a gente tivesse há 2000 anos atrás conversando isso que nós estamos conversando aqui, iriam entrar ali os soldados do Império Romano, iriam nos prender, e nós iríamos então para os calabouços, e iríamos parar lá no Coliseu, em Roma, que era o local naquela época em que se matavam os cristãos. Que as pessoas que eram pegas, estudando as Escrituras, estudando a vida de Jesus Cristo, com os apóstolos, sejam entre eles mesmos, isso era considerado um crime e tinha a pena de morte, naquela época, para o Império Romano. E impressionante a gente notar que quanto mais matava cristão, mais o cristianismo crescia. Porque essa mensagem, ela acalentava os corações das pessoas que sofriam com esse sistema de dominação, onde poucos eram donos de quase tudo e muitos eram escravos desses poucos, servos, dependiam do tempo da sua vida para poder ter o retorno material que não lhes dava um conforto. Então era uma desigualdade muito grande também que existia naquela época, isso não é só dos nossos dias. Então aquela mensagem acalentava o coração de quem sofria, de quem era dominado, de quem tinha os seus desafios, era uma mensagem de esperança. Jesus trazia a mensagem da vida eterna, Jesus trazia a mensagem de que nenhum cordeiro do Pai se perderia, que nós poderíamos estar calmos, que a verdadeira felicidade não era desse mundo. Então ele falava para os corações sofridos, ele falava para os corações humildes, ele falava para as pessoas que queriam compreender a vida como ela é, diferente daquilo que era pregado pela sociedade, uma sociedade de dominação, onde prevalecia o mais forte. Então essa mensagem cristã, ela se espalhou muito naquele período. Mesmo com essa morte dos cristãos no Coliseu, que a gente vai lá hoje em Roma visitar, a gente vê aquelas ruínas, mas eram lá que os cristãos eram colocados num portão de um lado, os leões no portão do outro lado, e 200 mil pessoas ficavam assistindo e batendo palmas, e quando abria os portões, e os leões iam comer os cristãos, e fazia aquela matança toda. Aquele Coliseu tem isso na sua história, né? Então foi a matança dos cristãos. Durante 3 séculos, o Império Romano perseguiu e matou os cristãos. Mas a mensagem só crescia, até que chegou Constantino, no século 3 depois de Cristo, e percebeu que não podia acabar com o cristianismo, que aquela mensagem, ela de fato estava transformando as pessoas.
E resolve então tomar uma decisão. Já que eu não consigo vencê-los, eu preciso me unir a eles. E o cristianismo então passa, a partir do século III depois de Cristo, a ser a religião oficial do Estado. Nesse momento, surge uma instituição poderosíssima chamada igreja, que caminha lado a lado com a história. E a partir desse século III depois de Cristo, foram 10 séculos de crescimento financeiro, de expansão do cristianismo, e especialmente da Igreja Católica, né, que era a igreja que estava por trás, que foi criada com todo esse movimento, a pessoa jurídica, que caminhava lado a lado com o Estado, apoiando decisões dos imperadores, ajudando nas cruzadas, e aí a história conta para a gente diversos equívocos que tiveram e foram feitos na história com os mais simples, com os mais humildes, infelizmente com a chancela desses religiosos daquela época. Chegou uma época, no século XIV, já após 10 séculos de dominação da Igreja Católica, desse caminhar lado a lado com o Império Romano, no século XIV a gente vê então uma dissidência dessa igreja e surge aí então um movimento que protestava com relação a essas igrejas, é um movimento protestante. Martim Lutero e Calvino foram os protagonistas dessa cisão entre os cristãos naquela época, né? Não concordavam com algumas coisas que existiam, algumas práticas da Igreja Católica. E aí então essa dissidência gerou uma luta infernal entre os donos da doutrina do amor. Em nome do amor, os que professavam o amor, os que tinham a missão de levar o amor às pessoas, infelizmente, guardadas as felizes exceções, mas grande parte desses religiosos da época passaram a se matar em nome do amor. Para ver quem era o dono da verdade, nós tivemos então a perseguição da Igreja Católica aos chamados huguenotes daquela época, que eram os protestantes, né? Que eram mortos só porque não professavam a mesma fé que eu, e igualmente os protestantes, para se defenderem também, organizavam matanças de católicos também. E a gente teve então um momento muito sombrio da humanidade. E interessante notar que nessa época também foi um momento então que, se percebendo um pouco desse colapso da mensagem divina, surge então a necessidade de um terceiro momento, de uma terceira mensagem reveladora sobre a humanidade, já com a mensagem de Moisés, com a mensagem do amor, embora deturpada, para poder esclarecer, dissipar as trevas, confundir os orgulhosos. Foi necessário então um grande movimento sobre a terra para jogar luz sobre as razões. Com isso, nós vivemos um período de enorme evolução científica, de evolução da razão do ser humano. A partir do século XV, a gente tem as grandes navegações, surgem então os comércios internacionais com a exploração de outras nações, e com isso também o desenvolvimento das ciências. E a gente tem então uma expansão enorme do conhecimento sobre a Terra a partir do século XIV. Descobre-se que a Terra não é plana, mas que a Terra é redonda, que não é o mundo que gira em torno da Terra, mas que é a Terra que gira em torno do Sol. Descobre-se outros sistemas solares. Descobre-se a medicina e difunde a célula e estuda essas coisas, e o magnetismo e a energia elétrica, e aí a revolução industrial. Então muita coisa transformou sobre a Terra. Foi um período em que a ciência se desenvolveu bastante, e nesse rebuliço ali do século XVI, do século XVII, a gente tem então uma culminância desse novo momento, que foi o chamado século das luzes, né? O movimento que ocorreu na Europa, especialmente na França, e culminou ali com a Revolução Francesa, que foi um movimento marcante para as sociedades modernas, porque a Revolução Francesa foi a retirada do poder de um Estado, de uma nação, de um imperador. Então, tirava-se o poder da mão de uma família e colocava-se o poder na mão do povo. Então, era uma sociedade oriundo dessa Revolução Francesa que criou a primeira constituição de uma nação. Primeira carta, primeiro contrato social que existiu, um contrato entre a sociedade, foi ali
na França, no modelo constitucional como a gente tem hoje, né? Então, naquela época, essa Revolução Francesa, ela teve todo um movimento filosófico por trás disso, né? Essa Revolução Francesa, ela teve um grande filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, que cunhou, inclusive, a célebre frase liberdade, igualdade e fraternidade. Esse grande filósofo, até hoje estudado pelas faculdades de filosofia, de direito, né? Ele foi o grande ícone desse movimento filosófico que trouxe luz sobre as razões naquele século e conseguiu transformar o primeiro Estado democrático de direito no planeta Terra. Foi uma evolução social naquele momento. Eis que Jean-Jacques Rousseau, esse grande filósofo, cientista, teve um grande discípulo, um homem tão grande que ele foi capaz de criar uma ciência da educação. Não existia escola como a gente conhece hoje, naquela época, né? O Estado não era obrigado a prestar educação como a gente tem hoje nas constituições federais, né? Quem tinha condição contratava sábios para poder deixar os seus filhos ao lado para que os filhos pudessem ser educados por pessoas mais inteligentes. Mas a maioria das pessoas não tinha educação nenhuma. Então, também já esse movimento filosófico, percebendo que o conhecimento era transformador para as pessoas, esse grande discípulo de Jean-Jacques Rousseau, chamado Pestalozzi, que todos nós já ouvimos falar, Pestalozzi, então, eis que, como discípulo desse movimento da razão, da luz nas consciências, ele então cria a pedagogia, a ciência da educação. Ele é o maior representante, até hoje, dessa pedagogia. Nesse momento, se começa a criar uma ciência para saber como educar as pessoas em grupo. E Pestalozzi, então, um homem revolucionário para sua época, consegue colocar numa mesma sala de aula naquela época, aquela época de tanta guerra, de tanta briga em nome do amor, Pestalozzi consegue colocar na mesma sala de aula judeus, protestantes e católicos. Igualmente, Pestalozzi conseguia colocar na mesma sala de aula mulheres e homens. Acontece que isso era uma afronta, era muita liberdade, era muito revolucionário para aquela sociedade conservadora da época. E lá no castelo de Verdun, na Suíça, onde Pestalozzi tinha esse modelo educacional, que era um método, vale dizer, não era um método como a gente tem hoje em dia ainda, tão revolucionário que ele era, Pestalozzi tinha um método de educação expositivo. A gente até hoje ainda tem um método de educação impositivo, em que o aluno tem que assimilar tudo que está no livro e não me importa o que você sabe sobre isso. Pestalozzi, que era dessa linha filosófica de entender a vida ampliada, ele, reconhecendo que cada um tem inato um conhecimento único e rico, e que a riqueza da educação está na troca de informações, né? Esse modelo revoluciona aquela época. E Pestalozzi, então, ele colocando protestantes, católicos e judeus na mesma sala de aula e fazendo toda essa revolução, nessa transformação do ser humano pelo conhecimento, eis que ele é chamado para diversas capitais da Europa naquela época para dar palestras. E precisava de um aluno célebre para tocar a sua escola. Um aluno que tocava a sua escola quando ele estava fora, que gerenciava essa escola, era um jovem que tinha chegado com 9 anos de idade no castelo de Verdun, na Suíça. E esse jovem, nascido em Lyon, na França, filho de um juiz, um jovem muito interessado pelos estudos, que cursou lá seus 11 anos já de escola, e com 20 anos já assumia a tarefa na escola de diretor, quando Pestalozzi saía, porque já tinha assimilado os princípios e os valores dessa ciência educacional. Nessa época, esse jovem já tinha livros escritos e tal, o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Eis que Hippolyte Léon, então, discípulo de Pestalozzi, que por sua vez discípulo da Revolução Francesa, de Jean-Jacques Rousseau, eis que Pestalozzi, nessas palestras pela Europa toda, tinha que deixar Hippolyte Léon na sua escola, tomando conta, dirigindo, mas esse método foi confrontado pelos religiosos da época, que disseram para Pestalozzi o seguinte: ou você separa o meu filho protestante do católico,
e o católico da mesma forma, você separa o meu filho católico do protestante, senão nós vamos fechar a sua escola. E ele fala, poxa, mas como eu vou fazer isso se o meu método ele se baseia exatamente no contrário disso? Estarei negando o método, essa doutrina pedagógica que eu tanto difundo. O que aconteceu? Fecharam a escola de Pestalozzi, obviamente. Hippolyte Léon, então, aquele jovem, teve que retornar para Lyon, na França, onde tentou implantar e teve o melhor modelo do método Pestalozzi na Europa, naquele período. E num certo momento, esse jovem, Hippolyte Léon, descendente dessa cadeia toda de homens grandes, né, transformadores da sociedade, e na França, de retorno para Lyon, mexendo com o método educacional, um cientista, naquela época, é curioso notar, porque hoje em dia, por exemplo, eu sou da área do direito. É impossível que eu hoje conheça tudo sobre o direito, só o direito, né? Então, hoje eu não conheço ninguém que domina, por exemplo, um médico que domina toda a medicina, um pedagogo que domine toda a pedagogia. Então, ou seja, cada ciência hoje já é subdividida em especialidades, tamanho conhecimento que a gente tem, né, hoje. Mas naquela época, os cientistas eram capazes de entender diversas ciências. E com esses grandes homens daquele século não era diferente. Geralmente os caras eram inventores, escritores, médicos, dentistas e cientistas. E Kardec era um desses. Como estudioso, como cientista, estava em contato com os homens da ciência da época. E com isso, também se interessava por uma ciência nova que estava surgindo, por uma tecnologia nova que estava surgindo exatamente naquele século, que era a energia elétrica, o magnetismo, os fluidos energéticos. E ele se ocupou muito por isso, era um interessado no magnetismo. E por conta disso, começaram a convidar Kardec, pessoas sérias daquela época, começaram a convidar Kardec para frequentar algumas reuniões em que um fenômeno mundial estava acontecendo em diversas partes do mundo, que eram o fenômeno das mesas girantes. Kardec, então, diante disso, falou, poxa, é impossível, porque tudo que eu estudei até hoje me leva a raciocinar que uma mesa não pode girar sozinha, porque ela não tem músculo, não tem neurônio. Segundo, que, da mesma forma, sem cérebro, uma mesa não pode responder inteligentemente uma questão que é formulada a ela. E esses fenômenos que aconteciam naquela época, que iniciaram com as irmãs Fox, em Hydesville, mas se espalhou pela Europa toda, ali em 1856, 1857, né? Então, Kardec, então, ele refutou essa ideia, mas eram tantos reiterados convites que chegavam a Kardec, que um dia ele falou, eu vou nessa reunião dessas mesas girantes. As mesas respondiam sim e não. Respondia sim, virava para um lado, respondia não, virava para o outro. Então tinha um fenômeno inteligente ali. Kardec falou, não, eu como estudioso do magnetismo vou lá te provar que não é a mesa que gira, que tem alguma energia fazendo essa mesa girar. Ele até achava que era um fenômeno da energia elétrica, tinha alguém manipulando a energia elétrica, e ele foi lá como cientista para identificar aquele objeto. E quando se deparou, então, na primeira reunião com aquele fenômeno, observou e percebeu que, de fato, aquelas mesas realizavam movimentos inteligentes. E aí ele, como um racional, falou, poxa, por trás de uma consequência inteligente, racional, tem uma causa racional. Tem alguma coisa que está respondendo, não é a mesa. E aí, então, ele se aprofundou naquela análise e descobriu que quem estava por trás daqueles movimentos, das batidas nas paredes, que era um fenômeno mundial que estava acontecendo, eram, na verdade, irmãos nossos desencarnados, que num outro estágio de continuidade da vida, se comunicavam com o mundo material, com o mundo encarnado, por meio dessa movimentação das mesas e das batidas nas paredes. Diante dessa situação, desse objeto, que era a comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo material, Hippolyte Léon, então, resolveu iniciar, a partir daí, o estudo de uma nova ciência. Ele se deparou com um fenômeno mais surpreendente que ele já tinha enfrentado em toda a sua vida.
E aí então, diante daquilo, ele que já tinha toda uma história de cientista, de pedagogo, de educador, ele resolveu então desvincular o estudo dessa nova ciência que se deparava, cujo objeto dessa ciência é a comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo material. Então ele resolve adotar um novo nome para que a história do Hippolyte Léon Denisard Rivaio não se confundisse, não impregnasse, não repercutisse, não produzisse efeito, não fosse comparado com tudo isso de novo e surpreendente que ele estava se deparando naquele momento. Naquele momento, ele adotou o nome de Allan Kardec. Allan Kardec, então, passa a enxergar na comunicação do mundo material com o mundo espiritual um fenômeno natural, assim como nascer uma fruta numa árvore é um fenômeno natural, a comunicação do mundo espiritual com o mundo material está na natureza e esse fenômeno deve ser estudado e desvendado. Como um cientista, ele passa a adotar os métodos científicos para obter do mundo espiritual informações que o auxiliariam a codificar essa nova ciência. E ele então passa a formular perguntas racionais para desvendar e ter informações desses irmãos lá do outro plano sobre algumas questões fundamentais e dúvidas que a sociedade já tinha naquele momento. Como um cientista, obviamente, para que essa ciência fosse a mais fidedigna possível, ele procedeu na codificação, na catalogação dessas respostas, como se faz até hoje pelo método científico. Se a gente vai testar uma vacina nova, antes a gente testa no ratinho. Se aplicar 50 vacinas em 50 ratinhos, todos os ratinhos sobreviverem, tem uma possibilidade enorme dessa vacina prestar. Porém, se você aplicar 50 vacinas e um ratinho morrer, descarta aquele método porque ele é capaz de matar. Então, assim ele procedeu como um cientista ao recepcionar as respostas às perguntas que ele formulava para médiuns de todo o planeta naquele período, porque esse fenômeno acabou se espalhando e ele passou a ter, por meio desse convívio com as manifestações, contato com médiuns de diversas partes do mundo. Ele começa então a espalhar essas perguntas e à medida que vem chegando as respostas, ele analisa uma por uma. Se 49 eram idênticas e uma discordava, ele descartava porque a que discordava podia ser verdadeira e as demais falsas. Só utilizou para a codificação aquelas respostas que eram coincidentes, totalmente coincidentes. Então, utilizando esse método científico, Kardec então obtém a primeira grande obra da doutrina espírita, que para mim, certamente, foi a obra que mais me impactou, tamanha profundidade, abrangência e tamanho esclarecimento que trouxe para a minha vida o contato com essa obra, né? Acho que dito para a maioria de vocês também, quem ainda não leu. Fica a dica da primeira obra, é um método muito simples de perguntas e respostas, né? Uma obra que pode ser adquirida em qualquer livraria de casa espírita. E aí então, através dessa primeira grande obra, Kardec começa o trabalho de divulgação dessa doutrina. Ele acabou mergulhando de cabeça, foram 12 anos tão somente que Kardec teve, desde o primeiro livro até o seu desencarne, foi um período muito recente, muito pouco de vida para tamanha produção que ele realizou. Então, a prova de que realmente era um ser humano que estava preparado para esse momento, ele entendeu de fato a missão, né? E passou então Kardec a se dedicar exclusivamente na interpretação desse relacionamento, né, do mundo encarnado com o mundo espiritual, e com isso, né, diversos desdobramentos de que essa realidade trazia na interpretação da nossa vida. Kardec quis saber sobre Deus, quis saber sobre filhos, quis saber sobre família, quis saber sobre moral, quis saber sobre sociedade, quis saber sobre consequências dos nossos atos na vida posterior, quis saber sobre facilidade de comunicação com o mundo espiritual, quis saber sobre mediunidade, quis saber sobre tudo. Então, para aqueles que têm interesse realmente em conhecer a doutrina espírita, é fundamental ler, reler, treler, quatreler o Livro dos Espíritos, porque cada leitura a gente enxerga um ar
e um por e um com diferente, que nos ajuda a enxergar um pouco mais, né? Então, naquele momento, então, Kardec começa a difundir essa doutrina. Obviamente, ela confrontava, naquele momento, né, esse foi, nosso sentir, a culminância do iluminismo sobre a Terra, foi o momento em que se jogou luz, inclusive sobre a razão religiosa que existia sobre a Terra, que no momento em que os religiosos se matavam, eis que há necessidade do mundo espiritual enviar sobre a Terra uma nova doutrina consoladora, para esclarecer as pessoas. E aí nós, então, somos felizes hoje, né? Não somos privilegiados, somos devedores, na verdade. Por isso, essa oportunidade de nós estarmos ao lado dessa doutrina tão consoladora, para nos facilitar a nossa missão nessa existência, né? Mas naquele momento, então, essa mensagem, obviamente, ela choca toda a sociedade. Porque como assim? Quer dizer, então, que se eu morrer, eu não vou nem para o céu, nem para o inferno? Quer dizer, então, que se eu morrer, eu continuo sendo quem eu sou, eu não sou nem salvo e nem sou condenado eternamente? Então, isso provocou e provoca até hoje uma verdadeira revolução na vida das pessoas. É natural que, assim como o cristianismo levou 300 anos para poder ser reconhecido, né, e 300 anos para ser reconhecido por um Estado naquela época, é natural que a doutrina espírita, ainda com 150, 160, 170 anos, ainda esteja tão incipiente. E também nós já temos conhecimento que, poxa, só 28% da população do mundo é cristã. Então vejam, os senhores e as senhoras, que os outros 72% sequer conhecem Jesus Cristo, né? Então, é muita pretensão nossa a gente querer que a doutrina espírita, de uma hora para outra, se transforme na verdadeira mega power universal da humanidade. Não é essa a intenção. A doutrina espírita, então, Kardec, naquele momento, ele criou, foi uma ciência, um objeto de estudo, como um cientista. O problema é que ele percebeu que, à medida que as respostas chegavam, os espíritos também respondiam questões acerca do objeto das filosofias. Porque naquele século que as filosofias se desenvolveram bastante, várias doutrinas filosóficas existiam sobre a Terra, que tratavam basicamente de responder 4 perguntas, que são: quem sou eu? De onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde que eu vou? Os espíritos também trataram disso e disseram, esclareceram para todos nós, que todos nós somos um espírito eterno, que viemos da pátria espiritual, que estamos aqui fazendo o nosso melhoramento íntimo, através do auxílio ao próximo, e que vamos para onde as nossas ações nos levarem até a perfeição, aonde seremos fundidos à vontade do Pai e viveremos uma vida de abnegação total, de amor e de dedicação à obra do nosso Pai, tal qual os espíritos puros vivem hoje. A doutrina espírita, então, ao entrar nesse campo filosófico, ela assume um caráter dúplice. E Kardec, então, diz que a ciência dos espíritos também é uma doutrina filosófica. À medida, então, que vai tendo esse contato mais íntimo com os espíritos também vão nos esclarecendo de que todos os atos que nós praticamos, que são movidos pelo sentimento do mal que existe em nós, da ausência de bem, nós sofremos as consequências negativas desses atos. E dizem para nós, inclusive, que a maioria dos sofrimentos que cada um de nós tem nessa existência é decorrente de falhas que nós estamos cometendo hoje na nossa vida. Que poucas das nossas aflições, na verdade, têm vínculo com alguma vida pretérita nossa. A maioria das nossas aflições são provocadas nessa própria vida. E eles nos esclarecem, se cada um de nós está aqui hoje, onde nós nos encontramos, é porque nós nos trouxemos exatamente a essa condição que nós encontramos hoje. Somos nós os herdeiros dos nossos próprios atos. Com isso, a gente consegue compreender que a doutrina espírita começa então a tratar de questões morais da humanidade. Então, essa doutrina filosófica, que nasceu como uma ciência, também tinha
caráteres de consequências morais sobre a humanidade. E aí foi uma questão muito debatida à época, né? Porque as pessoas então perguntavam para Kardec, poxa, então é uma nova religião? Porque percebeu-se que também, assim como a ciência dos espíritos tratava de questões filosóficas, também entrava no objeto das religiões, que é a fé e a salvação. Porque os espíritos também esclareceram para nós o que é aquele fora da caridade e não a salvação. Então vieram nos descrevendo que é através da ajuda, do amor, do auxílio ao próximo que a gente melhora nós mesmos. Que plantando o amor, o auxílio, a abnegação, nós estamos salvando a nós mesmos. E que mesmo diante de qualquer dificuldade é possível nutrir sentimentos bons e pensamentos bons com fé de que Deus vai nos ouvir por meio dos seus anjos, que nós receberemos o auxílio para sair dessa situação difícil que geralmente nós mesmos nos colocamos, mas que com o auxílio do mais alto a gente consegue força para sair de qualquer desafio da nossa vida. Falou sobre a fé. Quando então os espíritos entram na fé e na salvação, disseram, poxa, mas é mais uma religião que está surgindo sobre a Terra. E aí Kardec então cuidou de esclarecer na Revista Espírita que o Espiritismo é uma doutrina científica, de cunho filosófico, com consequências morais e que não é uma religião como a humanidade conhece. Porque não tinha o condão de ser a dona da verdade. O Espiritismo não é uma religião como a humanidade a conhece. E Kardec esclarece. É uma religião filosoficamente falando, como uma comunhão de pensamentos. Então, fica esclarecido para os senhores e para as senhoras o que o codificador falou sobre a natureza religiosa da doutrina espírita. Nós é que somos teimosos, religiosos ainda de outrora, né? Estamos devagarzinho trazendo nossas manias das outras igrejas para dentro da doutrina espírita, mas raras as exceções e felizes as exceções, a gente percebe que inúmeras casas têm privilegiado o estudo e a transformação do ser humano, não por dogmas e por imposições de posturas, mas sim pela liberdade do ensino e da educação. Não pelo método impositivo de impor ao frequentador da casa espírita uma conduta, mas sim pela liberdade da disciplina do amor. Então aí Kardec esclarecendo esse tríplice aspecto da doutrina espírita, essa doutrina então começa a ganhar espaço, porque obviamente as pessoas racionais daquela época começaram a se interessar por tudo isso que esse mundo invisível nos esclarecia. Obviamente, da mesma forma como aconteceu na época do cristianismo, do surgimento do cristianismo com o Império Romano, a doutrina espírita também sofre perseguições. Naquela época, Kardec conseguiu a autorização da igreja francesa, porque naquela época se precisava da autorização da igreja para poder lançar qualquer livro, e a igreja então autoriza que se lance aquele livro na França, por entender que era uma obra científica, uma obra filosófica, e que não era uma obra religiosa que atentava contra os dogmas da igreja. Porém, contraditoriamente, quando um senhor rico espanhol encomenda 1000 livros dos espíritos para chegar em Barcelona, quando esses livros chegam lá em Barcelona, a igreja espanhola não autoriza a divulgação dessa obra e faz um ato na praça pública de queimar esses 1000 livros. O efeito, obviamente, foi contrário ao que se esperava pela igreja e aquilo causou uma comoção pública, um interesse enorme, porque será que a igreja está queimando esses livros? Deve ter alguma coisa muito boa lá e eu quero. E aí o Espiritismo, então, a partir daí, não parou de crescer, a ponto da gente hoje, numa terça-feira, estar com quase 50 pessoas aqui numa casinha espírita em Morada de Camburi, né? Então, assim, tamanho é o anseio da sociedade, do ser humano, de nós encarnados, nesse desafio enorme de viver nessa sociedade doente que a gente vive, de entender qual é a minha missão no meio disso tudo. E o mais curioso
dessa obra brilhante de Allan Kardec, dessa história desse homem brilhante que dedicou os últimos 12 anos da sua existência, até o seu desencarne, à codificação dessa doutrina, a divulgação desses conhecimentos, que a gente bebe nessa fonte até hoje, né? O mais curioso é que até hoje essa doutrina ainda é pouquíssimo conhecida no mundo. Nós temos ainda um caminho enorme para a gente ainda estar levando esse conhecimento transformador para a vida dessas pessoas. E o interessante é que o mote dessa doutrina, o objetivo desse movimento todo que se iniciou desde a iluminação, né, o iluminismo, a Revolução Francesa e Jean-Jacques Rousseau e Pestalozzi e Kardec, é que essa doutrina ela trazia algo de muito simples. O principal que os Espíritos nos falavam é que o grande objetivo da nossa existência é a transformação de nós mesmos. O mais curioso dessa doutrina é que ninguém está aqui para melhorar o outro. A grande missão de cada um de nós aqui é transformar a nós mesmos. O verdadeiro campo de batalha somos nós mesmos, são as nossas imperfeições. Esses são os desafios que nós temos, é de ter a paciência de ficar calado ao invés de ferir, é de adquirir essa sabedoria, esse conhecimento para nos transformar de fato em espíritos melhores. Ao quebrar aquele pensamento de uma existência única e da pluralidade de existências, esse homem Kardec também nos facilita o entendimento do seio familiar, da sociedade em que vivemos. Num momento tão difícil desse no Brasil, a gente se pergunta, meu pai, por que eu não reencarnei na Noruega? Por que eu estou aqui no Brasil? Seria muito melhor viver num país em que não tem furto, não tem roubo, não tem violência, né? Por que o senhor me mandou nascer logo no Brasil, meu pai? E eu ter que escolher uma campanha presidencial tão difícil quanto essa que nós enfrentamos? É exatamente porque cada um de nós aqui tem a sua contribuição para dar nesse momento difícil que nós estamos vivendo, de transformação dessa nossa sociedade. Isso, ao invés de ser um desestímulo aos espíritas, esse momento de desafio tem que ser um momento de estímulo, de resistência. De resistência aos valores que estão sendo difundidos de forma equivocada, de resistência aos princípios cristãos que nós temos, de resistirmos à tentação do individualismo, do capitalismo, do consumismo, e de darmos valor às questões espirituais, ao verdadeiro ser que somos. Nós temos que ser contrários à tendência social de valorizar o ter. Porque a verdadeira transformação não se dá com o ter, mas se dá com o deixar de querer ter. Mas muitos de nós, como diz a lição preparatória, deixamos a oportunidade, perdemos a oportunidade de sermos luz. É muito fácil passar palavras bonitas, é muito fácil falar ensinamentos bonitos, se de fato a gente está cego com relação a nós próprios, a nós mesmos. Apontar o dedo para o outro é muito fácil nessa sociedade nossa egoísta, individualista, julgadora, ainda muito próxima daquela sociedade da época de Jesus. Só 20 avós minhas que viveram de Jesus até hoje, né? Se uma pessoa vive um século, em média, vamos colocar assim, 20, 30 avós minhas que viveram. Então são poucas gerações ainda da época de Jesus. E da época de Kardec, então, todos nós estamos aqui pela primeira vez com a doutrina espírita. A grande maioria de nós está tendo um contato encarnado com a doutrina espírita pela primeira vez. Então, assim, nós ainda estamos muito novos com essa doutrina reveladora, transformadora da sociedade. Quando essa doutrina, na verdade, ela tiver a sua profundidade, e é esse o papel das casas espíritas, de levar, estimular o conhecimento, para transformar os lares, transformar as pessoas, transformar a sociedade. Quando essa doutrina estiver bem difundida, dizem os espíritos, que ela não será uma religião do futuro. Será o futuro das religiões. Todos vão entender os espíritos eternos que somos,
E nós vamos enxergar a existência terrestre não como mais um desafio ruim, mas como uma oportunidade boa. E ao invés da gente ficar triste no domingo à noite, nós vamos cantar músicas às segundas de manhã, felizes porque recomeçou um novo dia. Eu tenho a oportunidade de ser melhor essa semana. E a gente vai conseguir transformar, virar uma chave na sociedade, para que as pessoas compreendam que é através do auxílio ao próximo que eu me transformo numa pessoa melhor. É o egoísmo ao inverso. Se eu gosto de mim, se eu quero o meu bem, como me fazer bem? Fazendo bem ao outro, porque fazendo bem ao outro eu me transformo. Eu fico melhor. É o único egoísmo que se permite. É o egoísmo de querer o meu bem e por isso fazer o bem ao outro, porque fazendo bem ao outro eu estou fazendo bem a mim mesmo. Essa lei é infalível. Todos os grandes homens da humanidade nos deixaram isso bem claro, que a chave da felicidade está no outro, em auxiliar o outro. Melhor coisa que nós fazemos na nossa vida. E aí vem um pensador recente, só para a gente também fazer uma crítica e tentar uma reflexão um pouco mais aprofundada, já que está todo mundo caladinho e só eu falando. Da gente, é um método impositivo de educação, né? Mas assim, da gente então, fazer uma reflexão no seguinte sentido. Já que, poxa, depende de mim a minha verdadeira felicidade, já que então todos nós queremos ser felizes e queremos nos melhorar, por que a gente fica perdendo tanto tempo da nossa vida, vendendo o tempo precioso que nos é dado na nossa vida, em troca de dinheiro, para fazer às vezes trabalhos que a gente nem gosta, e chega no final do mês, a hora que a gente está com esse dinheiro na mão, a gente também não reflete sobre qual a melhor forma de eu utilizar esses recursos, para que isso, ao invés de ser para mim um sofrimento, seja uma ferramenta, para me ajudar naquilo que realmente eu quero, eu preciso. A gente passa a entender, na verdade, vamos trazer um pouquinho do direito aqui, eu estou dando uma viajada, mas eu acho que está tendo nexo, estou conseguindo me fazer entender? Tá bacana? Então vamos tocando. A gente passa a entender, por exemplo, assim, nos conceitos que tem no direito, que a gente estuda, alguns mais recentes, que a gente estuda que são as funções sociais das coisas, né? A gente veio primeiro com a função social da propriedade, né, que a gente tem na nossa Constituição, ou seja, pode existir uma desapropriação do patrimônio da pessoa, se aquele patrimônio não estiver cumprindo uma finalidade social, ou se existir alguma finalidade social melhor a ser dada para aquele imóvel. E a gente tem aí o Instituto da Desapropriação. Então, a propriedade, para valer para a sociedade, ela tem que ter uma função interessante para a sociedade. Depois isso veio com o contrato. Também foi inaugurada a função social do contrato. Então, ou seja, um contrato que eu fecho, por exemplo, em que ele vai me colocar em situação de desvantagem exagerada com relação à outra parte, juros abusivos, cláusulas abusivas, cláusulas inexecutáveis. Esse contrato também ele cumpre uma função social. Ele não existe mais aquele negócio de escreveu, não leu, o pau comeu. Não existe mais isso. Esse contrato ele tem que, na verdade, ser bom para as duas partes. Porque se ele é desequilibrado para uma parte, a hora que aquela parte ficar desequilibrada, ela vai desequilibrar um monte de gente que depende daquela parte também. Então também surgiu a função social do contrato. E aí a doutrina espírita ela traz uma função social muito mais profunda, que é a função social da vida. Só tem sentido para nós existirmos se nós tivermos alguma função para a sociedade. Porque se eu passar a vida toda olhando só para o meu umbigo, meu irmão, perdi minha vida. E aqueles que vão para o outro lado, quando se comunicam conosco, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: me bate um arrependimento, tive tanto tempo, e igual a todos vocês, eu também estou errando, até hoje, triste. Porque a gente vai para aí e esquece qual é a nossa verdadeira missão. A gente cai nesse mundo em que os valores são invertidos em função da necessidade de ter, da propriedade. E a gente passa a repetir as ações daquelas pessoas e, poxa, perde tanto tempo.
nós já temos a oportunidade de enxergar que o verdadeiro patrimônio que nós temos é o tempo que nos resta de nossa vida. Cada um de nós só detém, na verdade, não é a camisa, não é meu sapato, não é minha calça, porque o ano que vem eu já posso não ter mais nenhum dessa camisa, desse sapato, dessa calça. Mas o que nós temos verdadeiramente de propriedade é só o tempo que nos resta de vida. E aí o alerta que vem lá do outro lado, pelos amigos de Kardec, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, é: assuma a rédea da sua vida, dome o tempo que lhe resta da sua existência, trace a meta da sua existência, tenha uma função para a sociedade que você vive, transforme, crie, modifique, auxilie. Só isso que você vai colher aqui do outro lado. É o que eles nos avisam. Seus carros, suas casas, seus sapatos, seu cabelo, seu óculos, nada disso tem valor. O que realmente tem valor é quantos você auxiliou, quantos corações você apaziguou, quantas esperanças você plantou, quanto você construiu de bem e de amor. Então eles, os amigos de Kardec, nos mandam essa mensagem. Porque se cada um de nós está condenado a ser feliz na nossa vida, que existe uma condenação para todos nós, sermos felizes, sermos perfeitos, sermos puros, nenhuma ovelha se perderá. Mas o tempo que vai levar para cada um de nós chegar lá a esse estágio de perfeição depende exclusivamente das escolhas que nós estamos fazendo agora na nossa vida. Vai chegar mais rápido aquele que focar mais e conseguir de fato ter disciplina em sua vida. A disciplina que gera a liberdade das nossas imperfeições. Ter a função social da vida é natural para todo espírita. Só pode se dizer realmente espírita aquele que se doa além do combinado. É fazer o extra. Porque é aí que nós vamos estar ganhando horus bona, bônus horas na nossa vida. E o interessante também, só para trazer um pouquinho do Alisson Leandro Mascaro, que é um paulista também, filósofo do direito, que faz uma reflexão, porque é difícil, né? Eu trago essas reflexões aqui, mas eu também vivo os mesmos desafios, né? Não é nenhuma solução mágica que eu estou propondo, é exatamente reflexões para a gente sair daqui assim: nossa, preciso dar uma mudadinha em alguma coisa, né? Eu tento mexer com o nosso raciocínio nessa fala. E aí o Alisson, ele vem dizendo para a gente, na obra Cristianismo Libertador, de que, infelizmente, o desafio que nós temos de, numa economia de sistema capitalista, que privilegia o capital, por isso capitalista, onde um Estado funciona bem, se propiciar o lucro, o sistema capitalista é aquele que visa o lucro. O Alisson fala: é quase impossível ser cristão no sistema capitalista. Esse é, de fato, o ponto contraditório que todos nós nos encontramos e que a gente se pergunta isso diariamente: meu Deus, será que eu posso trocar de carro? Será que eu posso comprar uma casa nova? Será que eu posso fazer um investimento enquanto tem um irmão passando fome do meu lado? Não é essa contradição que muitos de nós nos encontramos diversas vezes? Pô, será que eu posso dar R$50 numa camisa se o cara ali não tem o que comer? O cara está me pedindo um prato de comida, é justo? E o Alisson, ele fala para a gente que é praticamente impossível ser um verdadeiro cristão numa sociedade capitalista, porque essa sociedade, ela quer exatamente que a gente trabalhe para consumir coisas desnecessárias, para que as pessoas que lucram cada vez lucrem mais e a sociedade capitalista ela se justifique.
Embora fique aqui também o meu reconhecimento de que a sociedade capitalista até hoje ainda é, com todos os seus defeitos, a que mais dá certo para nós aqui, né? É o modelo, embora equivocado, obviamente, nós já estamos aí com, por exemplo, no Brasil, que a gente pode dizer, né? Que a gente costuma se comparar muito aos Estados Unidos. Não, mas o capitalismo nos Estados Unidos, beleza, mas lá o juros anual é de 1,2% ao ano. Aqui é 600% ao ano. Lá não tem buraco na estrada, eu não preciso consertar um pneu que furou no buraco da estrada. Lá as pessoas têm uma educação, lá tem um retorno da tributação, né? E aqui, infelizmente, a gente vive uma situação muito mais complicada, social, uma desorganização social, um modelo de capitalismo totalmente explorador. Porque, na verdade, nós estamos aqui pagando esses juros de 600% ao ano para deixar esses caras lá de cima tranquilaço, como eles estão. Né? Nesse sistema que sempre foi de exploração do mundo rico para o mundo pobre. Nós ainda estamos reverberando o mesmo modelo de exploração econômica, né? Entra sistema, sai sistema e a gente continua aqui embaixo sendo explorado. Então, ou seja, lá consegue ser 1% ao ano, porque aqui é 600% ao ano. Então, aqui, muito mais difícil ainda eu ser cristão. Por quê? Porque tem gente ali agora traficando, matando, roubando, morrendo de fome, e eu pensando no faturamento do meu escritório. Então, assim, é muito difícil realmente. Então, o desafio para nós fica ainda maior. Eu só trouxe essa reflexão aqui porque eu me lembrei dela aqui no decorrer da fala. Mas eu encerro com uma fala de esperança. Nós estamos hoje já num Brasil em que, diferentemente de 70 anos atrás, as mulheres podem estar aqui hoje assistindo uma palestra, sendo votadas, votando. Nós já temos hoje uma sociedade livre da escravidão pela cor. Nós já temos hoje uma sociedade que reconhece diversos atos como indignos para o ser humano. Nós já temos hoje uma sociedade que eu posso reclamar dos tributos e eu não sou enforcado e esquartejado em praça pública como foi Tiradentes. Nós já temos hoje uma sociedade muito melhor. Graças a esse humanismo que a doutrina espírita iniciada por Kardec tem um papel fundamental e transformador por meio de cada um de nós. A esperança que eu tenho é aquela que eu espero passar para vocês. Vamos, sigamos, nos revoltemos realmente com as injustiças, com as desigualdades que existem. Esse é o nosso papel. Não aceitemos como justo ver um irmão sofrer. Esse é o nosso papel. Então eu agradeço a vocês e desejo um excelente resto de semana para vocês. Valeu.